E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje eu vou dar início a uma nova série aqui no canal. A ideia é apresentar mangás para pessoas que não são tão familiarizadas e assim ir espalhando a palavra dos mangás. É isso, e bora lá pro vídeo. Bom, e nesse primeiro vídeo aqui então, eu chamei a Ana, minha namorada, E aí, tudo tranquilo? e o mangá que eu apresentei pra ela, que eu escolhi apresentar, foi o 5 centímetros por segundo. É uma adaptação do filme do Makoto Shinkai. Breve introdução é que nós vamos acompanhar o Toono e ele meio que nos seus relacionamentos durante a vida dele. Eu achei que é um mangá que combina muito com ela, porque é uma questão de comédia romântica. E então, conta pra gente, Ana, qual é a sua experiência com mangás e animes? O que você conhece desse mundo antes de conhecer essa aqui? Na verdade, eu conheço muito pouco. Eu já assisti alguns animes, alguns filmes, mas nada muito profundo que eu tenha contato assim de forma frequente. Na verdade, tudo que eu conheço basicamente é por meio do Juan. Eu sou uma leitora, gosto muito de ler, mas tenho o costume de ler livros comuns, né? Nunca tinha lido um mangá antes com essa estrutura. Então, me falando, o que você achou da história em si, do enredo, do desenvolvimento dos personagens? Eu gostei bastante do enredo. Acho que de fato é um tipo de história que combina bastante com o meu gosto literário, sobre comédia romântica. Já li muitos livros sobre esse tema, então é uma coisa que por costume eu já gosto bastante. Mas é uma estrutura super diferente. Acho que tem um ponto que é super comum nos mangás, né? De ter não sei, esses cortes de tempo, de mostrar várias fases da vida. São os famosos time skips, tá? Que tem muitas obras aí. E mostrar diversas fases da vida, né, do protagonista. Mas o enredo é muito bacana, acho que tem um desenrolar aí do Tono com três pessoas em diferentes momentos da vida. E eu acho que prende bastante você, pra quem gosta de uma comédia romântica ou coisas do tipo, porque tem uma questão de conexão. Então, por exemplo, com a primeira pessoa que ele se envolve, né, ainda bem criança, digamos assim, eles se encontram numa árvore de cerejeira, isso fica meio que marcado, né? E depois eles acabam se afastando, acabam indo para cidades diferentes, se comunicando por cartas. E aos poucos isso vai morrendo e a gente não sabe se vai virar alguma coisa ou não. E aí depois ele tem um outro relacionamento, que na verdade não é bem um relacionamento, é uma amizade que ele encontra na nova cidade que ele mora, que é a Sumida. E ela é uma surfista, ela gosta dele, mas ela não consegue expressar, ela não tem oportunidade de falar isso pra ele. E quando ela, enfim, compartilha os sentimentos dela, é o momento que ele tá indo embora de novo, então ele não tem oportunidade de corresponder ou de fazer qualquer coisa do tipo. E aí a terceira pessoa que ele se envolve é uma pessoa que ele acaba namorando por 3 anos e a gente não acaba conhecendo muito essa mulher, essa menina por meio da história, porque a gente não tem um momento pra descrever um pouco quem ela é, de onde ela veio. Eles já estão juntos há 3 anos, porque tem esse pulo, né, de tempo. Pra mim, pelo menos, foi uma pessoa que eu tive zero empatia, porque, não sei, você não conhece, não dá pra se conectar, assim. Então, já que você falou de empatia, comparando as três, então, qual delas você gostou mais? Eu senti mais empatia com a Kari, que é a primeira, porque eu acho que o autor consegue conectar duas coisas importantes. Primeiro é justamente essa questão de paixão, de uma coisa que era recíproca e os dois sentiam e compartilhavam isso. E aí acabam trocando cartas e tudo mais. E é uma coisa que fica muito nítida o que eles sentem um pelo outro. E ao mesmo tempo o autor joga um choque de realidade, porque apesar deles terem vivido, né, uma questão na infância, eles se afastam, assim como acontece em muitos momentos da nossa vida. Às vezes a gente tem conexão com uma pessoa, às vezes a gente acha que a gente vai continuar, seja um relacionamento, um amigo, enfim. Mas a vida às vezes dá voltas que a gente não imagina e as coisas acabam mudando. Então eu acho que é surpreendente pelo fato do autor juntar essas duas coisas. E justamente porque a gente fica esperando que eles vão se reencontrar e eles vão fazer alguma coisa dar certo. E na verdade não. Eu acho que a vida é assim também. E o autor conseguiu trazer esses dois pontos interessantes e deixar isso chamativo na história. Olha, você não perguntou, mas pra mim, a pessoa que eu mais gostei foi a segunda, que é a Kanai, que é a surfista. Que eu achei ela mais despojadona. No final ela vai atrás dele mesmo, é a única que, tipo, realmente vai busca alguma coisa, porque eu acho que a primeira, querendo ou não, ela tem um contato ali, mas meio que ela desiste.
E a última, eu tenho até dó da menina, porque os 3 anos que ele namorou com ela, certeza que ele já trocou o nome dela umas 20 vezes. Porque dá pra você ver nitidamente que ele tá ali em corpo, mas a alma dele e o coração não estão ali. Agora que a gente já comentou da história, o que você achou então do formato físico, né? A questão de ler de trás pra frente, a questão de ter imagens, qual que é a diferença que você faz entre livros e mangás, por exemplo? Eu acho que o primeiro ponto pra mim é a questão de ter a questão figurativa, né, de ter os desenhos, enfim, as imagens pra você construir uma conexão com a história. Isso tem pontos positivos e pontos que podem dificultar a leitura, por exemplo, de uma pessoa como eu que não tinha lido mangás antes, porque, por exemplo, quando você está lendo um livro, é muito bem descrito uma passagem de uma ação para um pensamento do protagonista, ou enfim, de alguém que a história esteja sendo contada. E no mangá isso é feito através das imagens, dos desenhos, então você precisa criar essa conexão para entender. Em alguns momentos eu ficava um pouco confusa, porque eu entrava em uma parte, mas na verdade eu achava que aquilo era um pensamento, então eu voltava. Mas acho que é porque eu de fato não tenho costume, mas isso não é tão descritivo no mangá, você precisa subentendendo, né, através das imagens, por isso que é também um modo de ler diferente, onde você precisa acompanhar bastante as imagens. Mas outro ponto pra mim foi a questão do tempo. É uma coisa que você lê ali e termina, sei lá, em questão de 1, 2 dias. Então é muito tranquilo, é muito gostoso para passar o tempo. Enquanto um livro, você, dependendo, né, do tamanho do livro, você demora mais para conseguir finalizar a leitura. E às vezes, se não é um livro que você se apega tanto, demora muito mais. Mas em questão de ler de trás para frente, acho que é super tranquilo. Acho que isso é só uma questão... rápido, então? Sim, eu acho que é só uma questão de costume. Não sei, uma vez que você entende qual a sequência lógica ali dos quadrinhos, você vai de uma vez, não sei, acho que é uma coisa de se acostumar rápido. Quando eu comecei a leitura de mangás, eu tive um pouco de dificuldade. E às vezes eu não sabia se era da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, eu ficava perdido, porque às vezes parecia pra mim que tinha o mesmo sentido. E o final da história, você gostou? Esse é um ponto bem conflitante, porque o fim da história me deixou totalmente abismada, chocada. Eu falei pro Juan, não é possível que você me fez ler com um final desses. Pra quem não leu, né, vale muito a pena. Mas eu acho que é uma história, é um final que te deixa muito perplexo, porque você não entende, é um final aberto, né? Só que é um final que é muito aberto, você não entende de fato pra onde a história vai, porque o final é a surfista, né, a Kanai Sumida, tentando encontrar o Toono, tentando encontrar ele de todas as formas para poder compartilhar de novo o que ela sente, ver se ele tem algo a dizer sobre isso. E aí ela acaba tentando várias formas de encontrar, a irmã dela consegue o contato da família dele, enfim, e ela acaba não encontrando. E aí, por fim, ela toma uma decisão de que aquilo não é pra ela e que mesmo que ela não tenha encontrado ele, ela entende que ela cumpriu o que ela tinha que cumprir e que ela tá pronta pra voltar pra cidade dela. E aí, na última página, aparece, né, a silhueta de um homem, não sei, só os pés, assim, e ela com uma cara de surpresa, e ela levanta e acaba. E não dá pra saber se era o Toono, provavelmente era, mas não dá pra saber, enfim, o que aconteceu, se eles se encontram, se eles acabam ficando juntos, se eles se encontram e vão embora, se é outra pessoa. É muito aberto, então você consegue criar vários finais na sua cabeça. O que eu acho que por um lado é bom, porque dá pra você criar a perspectiva que você quiser, o final que te agradar. Mas por um lado é ruim, porque você quer saber o que aconteceu, você quer saber a verdade, porque a sua verdade não é o que aconteceu. Uhum. E eu fiquei muito frustrada, mas eu acho que é um sentimento muito duplo, porque, por um lado, se a história acabasse com ele ficando ou com a Sumida, ou, enfim, com a primeira, ia ser um grande clichê, né? Ia ser uma coisa que todo mundo já esperava, que bonitinho, fim.
mas eu acho que justamente pelo fato de ser uma coisa surpreendente, uma coisa que você não espera, te prende ainda mais porque você fala, cara, eu não esperava por isso. Então eu acho que tem um ponto positivo também de ser uma coisa inesperada e que você pode imaginar o que você quiser. Essa questão do final eu concordo com a Ana também, porque eu também não gosto de finais em aberto assim, mas eu acho que essa questão do clichê é bem bacana, porque eu acho que se fosse um filme, provavelmente a primeira, que a Cara ia estar casando, ele ia chegar, abrir a porta da igreja, pegar ela no colo e sair de lá. Então provavelmente ia acabar assim. Então, levando todos os pontos aqui que a gente comentou, qual foi a sua conclusão? Você leria outros mangás? Não. Brincadeira. Sim, eu acho que foi uma experiência super bacana, até porque eu acho que existe um certo preconceito ainda no Brasil em questão de mangá, de olhar o mangá como um livro infantil, e na verdade eu acho que não é nada disso. Tem muitas histórias que se constroem e muito conteúdo bom, e eu acho que isso é uma grande prova. Então eu acho que eu consumiria sim. É claro que pra mim eu acho que teriam que ser conteúdos que eu gosto de ler, assim como um livro, assim como uma série. E eu acho que isso pra qualquer pessoa, tem as categorias que você gosta mais, que você se identifica mais. Mas eu sou uma pessoa muito prática, então ler uma coisa que eu consigo acabar em um dia é muito satisfatório pra mim. É uma coisa muito gostosa que você lê, por exemplo, como era um romance, você lê ali, às vezes tá cansado, não quer pensar muito. É uma coisa que você lê e é agradável, assim, eu diria, é agradável, é gostoso. E pra mim foi uma experiência super bacana, com certeza eu leria outras. Como a Ana comentou sobre esse preconceito, né? A ideia com essa série é justamente poder apresentar mangás para diferentes pessoas, poder espalhar mesmo os mangás por aí e poder tirar um pouco desse estigma, desse preconceito que os mangás realmente têm. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal e espalhem a palavra dos mangás por aí. Tchau!